Muito bom dia a todos e muito obrigada por esta sessão. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Reitor. É um gosto ter uma abertura de ano académico assim. Fazer aquilo que nós sabemos fazer e que devemos fazer, que é aprender, conversar, ter pessoas que nos contam coisas interessantes e que nos apresentam ideias fantásticas. E, portanto, muito obrigada, Sr. Reitor, além da sua intervenção, que foi também muito inspiradora e, sobretudo, teve uma característica também, reflete a sua condução nesta casa, que é vamos olhar para o futuro e, em vez de fazer aqui um amplo passado ou relatório daquilo que tem sido o trabalho realizado, não, é aqui que estamos e é para ali que queremos caminhar e que queremos caminhar com as pessoas, com os estudantes e com a sociedade e com a comunidade de uma forma irreverente, estimulante, irrequieta, e isso é uma universidade que todos nós queremos, são universidades irrequietas que sejam capazes de rasgar fronteiras, de criar conhecimento e, sobretudo, de nos estimular. E combater a inércia, como disse, e as zonas de conforto onde nos instalamos, e assumindo aquele compromisso que também referiu, que é com os alunos, e com os alunos cumprimento também o nosso presidente, ou o vosso presidente, todos nós da Associação Académica, André Coelho, disse-me o Sr. Reitor que é fora da caixa, sim senhora, é isso que nós queremos, são também estudantes que tenham a capacidade de mobilizar os demais e trabalhar com os professores e com as diversas comunidades. Bom, cumprimento também o resto da equipa reitoral e uma palavra muito dedicada aos membros desta mesa redonda, que foi de facto muito interessante, Artur Cristóvão, Zé Carlos Santos, António Belém Lima e, claro, Helena, sempre presente nestas coisas com uma grande generosidade, e todos temos que ficar muito gratos como é que a professora Helena Freitas tem assumido realizar este programa de coesão do território, que é um desafio em si mesmo, e, portanto, muito obrigada pela sua ajuda. Eu vou tentar ser breve, mas os desafios foram muitos e portanto, tentar também reagir a alguns dos que aqui foram lançados, em tempo muito recorde, para não vos amassar, é em si mesmo também uma aventura. Bom, a primeira coisa que eu gostava de referir, naturalmente, tem a ver com esta ideia de ligar a universidade ao património, mas apenas como um ponto de partida, porque é por lá que também encerrarei. Ao nível da formação, o Sr. Reitor falou-nos de alguns dos seus desafios, de algumas das suas preocupações, disse algo que é para todos nós muito importante, que é assumir o compromisso com os alunos, assumir o compromisso da estabilidade, assumir o compromisso também de integrar aqui algumas das preocupações que todos temos no país que habitamos e que, no fundo, também deixámos transcritas naquele documento que eu acho que faz história, que é um contrato de compromisso do Governo com várias áreas governativas presentes, todas as nossas universidades e os nossos institutos politécnicos. Eu acho que nós hoje em dia temos que também ter isto sempre com palavras de ânimo na nossa voz. Nós temos uma rede de instituições de ensino superior verdadeiramente notável, integrada, resiliente, combativa, que soube também dizer que não e que tem contribuído, e aqui o meu agradecimento e a minha homenagem ao Sr. Reitor e à UTAD pela forma como também tem alinhado, digamos assim, naquilo que é um debate, um diálogo comum, de uma forma criativa, crítica e construtiva. E com isso é possível estabelecermos compromissos onde todos procuramos, em conjunto, olhar no mesmo sentido, porque somos todos comunidade académica, somos todos colegas e somos todos, sobretudo, parceiros e cúmplices daquilo que queremos construir no nosso país, um país com conhecimento, com consciência, com ciência, evidentemente, mas um país projetado para os nossos jovens e com os nossos jovens. E aí temos, de facto, algumas preocupações. Os resultados da UTAD para os alunos novos que estão irrequietos lá atrás, os resultados da UTAD são brilhantes e devem ser inspiradores, e por isso ainda bem que escolheram a UTAD, mas há aqui um amplo também trabalho a fazer, como aliás o Sr. Reitor identificou. Não temos dúvidas, e gostei muito da sua expressão, parque de estacionamento de professores auxiliares. É horrível o que acontece nas nossas instituições. Temos jovens professores, colegas, bolseiros, não bolseiros, investigadores que estão há anos para entrar numa posição que lhes é merecida, que lhes é devida e que nos beneficiará a todos e de que necessitamos, que é algo que também temos que tomar consciência. E, portanto, pensamos
Neste momento temos várias oportunidades abertas. Oxalá tenham agora as nossas instituições de ensino superior a possibilidade, a capacidade e também a coragem de contratar toda a margem de contratação que têm à sua disposição. Não são assim tantas as instituições de ensino superior que o estão a fazer e aqui o trabalho tem que também ser em conjunto e com a pressão de quem está de fora para ajudar também a entrar cá dentro e acabar com esta coisa do parque de estacionamento, construindo um belo T4, T5, o que quiser. Mas há mais do que isso. A renovação do corpo docente não significa o não respeito pelo corpo que cá estava. É, de facto, um contexto de renovação, um contexto de abertura, mas que passa por um esforço muito grande ao nível da renovação pedagógica. Tudo o que aqui vimos é ótimo, mas tudo o que aqui estamos a assistir e que vimos discutir tem que ser transposto para a nossa formação, não apenas no plano de investigação, no plano da formação. Hoje penso que uma das dimensões que mais preocupa, ou que deve preocupar as instituições de ensino superior, e não exclusivamente o seu corpo docente, todos aqueles que coabitam com a universidade, dentro dela, fora dela e, evidentemente, os estudantes, é a renovação, a modernização, a atualização dos modos pedagógicos, dos contextos de aprendizagem que têm que também sair fora da sala de aula ou incorporar outras coisas novas dentro da sala de aula. O debate é muito complexo, é internacional. Eu penso que nós, em Portugal, temos experiências notáveis, muito interessantes, mas temos um território amplíssimo, muito conservador, que tem que ser arrebitado, dinamizado e que, naturalmente, tem que mudar. E se não mudar, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Não conseguiremos convencer a sociedade, as famílias, as empresas, de que vale a pena vir para o ensino superior. Os dados são dramáticos e nós todos os dias temos que pensar neles, que é para continuarmos a lutar de forma resiliente. Não podemos continuar apenas a ter 1 em cada 3 jovens entrar no ensino superior. Isto tem que ser o nosso desconforto. Aqui estamos a falar para os convertidos, mas todos nós temos que ser apóstolos e embaixadores disto. Não é possível e, neste momento, o trabalho que tem que ser feito é junto das autarquias, junto da sociedade, para aumentar. É derrubar a ideia e o preconceito que se colocou de forma absolutamente irresponsável nos últimos anos, junto das famílias, junto das empresas, de que não vale a pena seguir cursos superiores. Vale. Os dados a esse nível são absolutamente inequívocos. O contexto de empregabilidade aumenta muito consideravelmente. Os níveis remuneratórios aumentam consideravelmente e, sobretudo, a perspectiva de futuro. Mas não olhando para a formação ou para o ensino superior como um fim em si mesmo. Não. Nós não queremos pessoas mais formadas só por serem mais formadas. Não. É com a consciência ativa de que estamos a construir sociedade, um país com mais igualdade, maior bem-estar e, sobretudo, também a realização pessoal das pessoas que constroem e que habitam este país. E, portanto, isto não pode continuar a acontecer, tal como não pode continuar a acontecer, e o Sr. Reitor referiu a nossa cumplicidade perante níveis tão frágeis em termos de sucesso escolar. Ou, dizendo de outra forma, as proporções de abandono e de insucesso escolar das nossas instituições de ensino superior não nos podem deixar tranquilos, pelo contrário. Sabemos muito bem que não é meramente por razões económicas ou financeiras. Certamente, a ação social é uma das ferramentas mais poderosas para melhorarmos o acesso e sabemos que as pessoas que têm e que beneficiam da ação social, normalmente, são aquelas que têm melhor ou que têm um quadro e uma percentagem de sucesso escolar mais evidente. Mas o resto não pode continuar a acontecer. As nossas instituições de ensino superior, todos nós, eu também sou professora, portanto, falo sempre em nós, temos que ter maior atenção aos níveis de insucesso, de abandono. Temo muito algumas soluções que estão a ser implementadas e, sobretudo, fico muito contente porque também aqui a UTAD está a trabalhar muito, muito responsavelmente nesse sentido, mas é uma grande preocupação. Mas, enfim, para não continuar a alongar muito na área da formação, temos por isso um trabalho grande, um trabalho que tem que ser cada vez feito de forma mais colaborativa com a sociedade. E já não basta nós estarmos a dizer que queremos mais relação da universidade com as empresas e das empresas com a universidade e o tecido cultural e o tecido associativo. Não, nós agora queremos é mesmo a ação e queremos é mesmo ver unidades curriculares que sejam feitas a meias com as empresas, que aconteçam em contexto de associações e de atividades culturais. Mudar, de facto, este paradigma é muito, muito importante. Nesta dimensão e de inquietação também,
é claro que aquilo que assistimos hoje é muito relevante. É muito relevante pelo tema, é muito relevante pelas contribuições muito interessantes que os nossos 3 conferencistas nos proporcionaram, mas sobretudo se também tivermos consciência daquilo que está em causa e que tem muito a ver com esta universidade. É evidente que no plano da investigação os desafios são enormes. Aquilo que desejamos é que a partir do emprego científico, o diploma que aqui já foi discutido, a partir do esforço de internacionalização que continua a ser prosseguido, se continuem a desbravar fronteiras do conhecimento. E em universidades como esta, naturalmente, conseguindo fazer uma coisa que eu tenho sido considerado sempre notável na UTAD, que é um balanço muito sensato entre aquilo que é um perfil de continuidade e a capacidade de se destacar, de se singularizar no contexto do ensino superior e universitário. E, de facto, a UTAD tem feito isso. E nós, hoje em dia, temos um conjunto de referências que sabemos, não, isso temos que ir falar com a UTAD, ou pelo menos não podemos não falar com a UTAD. E foi isso que nós tivemos também sempre presente neste ano já de desafios comuns com a UTAD e com o Sr. Reitor, foi que no momento em que nós queremos mostrar ao país o que é que a UTAD faz, como fizemos na volta ao conhecimento, como fizemos noutras iniciativas, a UTAD está lá e sabe fazer isto que é fantástico, que é comunicar e dizer, nós fazemos isto tudo, mas atenção, olhem, isto de facto é interessante, é brilhante e é muito bom para comunicar e nós temos contado com esse esforço da UTAD. Agora, temos que ir mais longe, a UTAD aqui tem um grande caminho ainda por percorrer, está muito internacionalizada em muitas áreas e é fantástico, mas tem ainda um corpo docente que ainda não é todo ele investigador, nada contra o corpo docente, só como corpo docente, mas o que isso reflete nesta fase é um pouco preocupante e, portanto, isso é uma das áreas que nós temos percebido nas nossas instituições de ensino superior ao nível do corpo docente. Em alguns casos estamos a falar numa realidade em que apenas 50% desse corpo docente está associado a unidades de investigação e tem atividades de investigação. E isto, muitas vezes, deve-se a razões muito perversas, que têm a ver com uma certa exclusão que os parâmetros da avaliação anterior acabaram por impor, outras têm a ver com outras situações, mas, enfim, tem que se perceber o que é que está a acontecer e tem que se lutar contra isso. Temos também aqui alguns desafios a esse nível que já se começam a aproximar desta questão do património, que são os novos trabalhos no plano da ciência aberta que têm tudo a ver com isto. Aqui os nossos repositórios da Universidade da UTAD não são os mais brilhantes e não é por terem que ter lá muita coisa nos repositórios que importa, o que importa é o que isso significa. Isso significa que temos que estar muito atentos a várias coisas, àquilo que são neste momento os paradigmas da produção e da partilha do conhecimento. A ciência aberta não é um capricho, não é uma ideia, não é um fim em si mesmo, é um caminho que tem a ver com este desígnio da partilha do conhecimento, da democratização do acesso ao conhecimento e da preservação deste conhecimento, que é também ele um património. E se muitas outras razões não existissem, a indispensabilidade da preservação digital que o depósito dos trabalhos de todos nós, dos nossos colegas, significam em repositório, são hoje em dia fundamentais. Mas o problema mais complexo é que, de facto, a questão da ciência aberta, a implicação da publicação e do depósito dos resultados e dos dados científicos é hoje em dia imperativo e, no que diz respeito também ao nosso governo, será consequente em termos de avaliação e de financiamento e estamos todos também, uma vez mais, em cumplicidade a trabalhar no sentido de uma política nacional de ciência aberta. Porquê que a queremos? Queremos por causa de tudo isto. Queremos porque é um mecanismo privilegiado para partilharmos o conhecimento, para ajudarmos na formação dos nossos estudantes e para criar aqui um contexto de corresponsabilização e de consciencialização daquilo que é também o conhecimento, o saber, o património. Uma das dimensões mais interessantes da ciência aberta passa precisamente pela ciência cidadã, pela inovação aberta e por este derrubar de muros entre a universidade, os politécnicos e os espaços que os circundam, transformando tudo isto também na compreensão de que o conhecimento decorre desta colaboração, desta cocriação, deste entendimento, digamos assim. E, portanto, essa é uma área que me parece necessário ter atenção ao que está a acontecer e, sobretudo, porque nos projeta para o mundo inteiro. Claro que quando nós falamos nestas áreas e pensamos não só na língua portuguesa e a forma como ela pode crescer no mundo inteiro, são milhões de pessoas e são também a nossa afirmação, não só como língua, como património, como identidade nacional
e também como aquilo que todos nós queremos salvaguardar, que é a ciência em português. E, portanto, não esqueçamos a vastidão, a amplitude deste universo de partilha do conhecimento, que seguramente contribuirá, em primeira análise, para valorizar a nossa própria realidade. E de património, diria também, e eu concordo com tudo o que foi dito, temos que fazer um grande esforço que passa por um reolhar para o papel e para a missão das nossas instituições de ensino superior. Eu gostava de partilhar convosco, e está aqui o Sr. Subdiretor-Geral do Património, que eu cumprimento também pessoalmente. Nós temos inaugurado aquilo que tem sido uma experiência muitíssimo gratificante e que é seguramente também ela inovadora, que é uma aproximação institucional entre as áreas governativas da ciência, do ensino superior e a cultura. Nunca tinha sido feito e ela é absolutamente essencial, sob pena de ficarmos todos esquizofrénicos, porque, vamos lá ver, nós somos todos os mesmos autores, os mesmos produtores de conhecimento, que ora estamos na Torre do Tombo, no museu, ou na ciência, ou na unidade de investigação. Para abreviar, gostava de deixar só 2 ou 3 mensagens. Em primeiro lugar, no plano mais teórico e filosófico e do enunciado político, não pode haver ciência sem cultura, nem cultura sem ciência. E, sobretudo, se quisermos criar aqui patamares mais exigentes sob o ponto de vista da criatividade, da inovação, estas realidades têm que andar num convívio muito mais próximo e, sobretudo, a cultura tem que integrar as nossas instituições de ensino superior de uma forma que ultrapasse o adorno ou uma atividade paralela, mas que lhes seja absolutamente intrínseca. E nós sabemos bem como, apesar de tudo, e não obstante a dinâmica, o consumo cultural das nossas instituições de ensino superior, os alunos, os nossos colegas, nós próprios, está muito aquém daquilo que, porventura, seria desejável. As universidades têm feito um esforço, sim, mas seguramente que temos que trabalhar de forma mais consequente e há, hoje em dia, desafios até que algumas universidades estão a procurar implementar com programas ativos de cultura dentro das instituições de ensino superior que são muito interessantes, tornando a cultura uma coisa intrínseca, como é óbvio, como aqui vimos. Mas nesta relação com a cultura há vários trabalhos que estamos a desenvolver e um deles tem diretamente a ver com isto. O património, ou a percepção do património, é uma convenção. E isso acabou por ficar evocado, designadamente nestas intervenções. É uma convenção que naturalmente decorre de um percurso histórico, tem uma compreensão ao longo do tempo, acaba por ficar formalizada mais no nosso período contemporâneo, mas não deixa de ser uma convenção e é uma convenção que resulta do nosso entendimento, da nossa cultura, da nossa ciência e do nosso envolvimento social. E é isso que temos presente e é isso que temos que assinalar. Uma das várias áreas em que estamos a trabalhar é precisamente na colaboração e na preparação de um diretório conjunto entre a ciência e a cultura dedicado ao património de ciência e tecnologia, onde deve figurar o património de todas as nossas instituições de ensino superior, numa perspectiva abrangente e que, evidentemente, temos tido a colaboração da representação do grupo e de todas as instituições ligadas a esta realidade e o trabalho que estamos a fazer com a cultura é esse, é a criação de um diretório de património de ciência e tecnologia, ou se quiserem, património do conhecimento, porque a verdade é que sem o conhecermos, sem o identificarmos, mesmo os seus próprios contextos de preservação ficam limitados. Tal como está a ser construído um diretório de repositórios digitais, que procura precisamente fazer este encontro entre aquilo que são os repositórios do campo da cultura com os da ciência, onde eventualmente a Helena Freitas se vai encontrar entre a Biblioteca Nacional e a Universidade de Coimbra, porque realmente é uma só e não pode ser dividida, mas onde, sobretudo, e considerando aquilo que é hoje em dia os desafios e as possibilidades que a tecnologia nos proporciona, os repositórios digitais são também eles uma salvaguarda do nosso património digital ou da representação digital do nosso património e, a partir daí, as possibilidades em termos de turismo, de percepção, de conhecimento e de percurso deste património são fundamentais. E, naturalmente, que isto passa por esta missão que as universidades têm que ter, com uma clara noção do que é a sua responsabilidade também no plano cultural e patrimonial, para além da sua responsabilidade social científica, e que nós vemos esta universidade francamente empenhada.
francamente empenhada também na consciência que eu reúno no Consórcio Norte. É um exemplo, estas nossas universidades terem-se aproximado, um exemplo que devia ser repercutido noutros contextos. É, de facto, o exercício inteligente daquilo que é a noção de que a soma o conjunto é muito mais do que a soma das partes. E hoje em dia temos este futuro, onde também temos que colaborar na apropriação social do conhecimento e na apropriação social deste património. Há pouco um dos intervenientes estava preocupado, e bem, dizendo, bom, nós vamos percorrendo o território e tal, e vemos que depois os museus nem sempre refletem, a realidade nem sempre acontece, o respeito nem sempre lá está, e sobretudo os públicos também não os frequentam. Tem a ver com tudo isto e tem a ver com o facto de nós também termos que atuar de uma maneira mais assertiva. Eu acho que as instituições de ensino superior vão ter aqui um papel cada vez mais relevante. E não tenho a mais pequena dúvida de que a UTAD estará na frente desse exercício. E vão ter que exercer missões em colaboração com a cultura, em colaboração com o património, em colaboração com as diversas áreas governativas, na própria gestão, preservação, salvaguarda do nosso património público. Eu assim espero, porque já não pode ser apenas uma questão de contribuição científica ou da produção de conhecimento. O Sr. Subdiretor-Geral há pouco dizia que a nossa Direção-Geral do Património e todas as áreas da cultura têm hoje em dia muitas relações com as instituições de ensino superior, sob o ponto de vista, sobretudo, da prestação de serviços e numa parte, que eu sei bem, até da formação dessas pessoas. Mas tem que ser muito mais envolvente. E as instituições de ensino superior têm que também saber posicionar-se sob esse ponto de vista, porque, afinal de contas, este património existe se for de todos nós, se tiver esta dimensão humanista, se, no fundo, cumprir esta dimensão de convenção que a sustenta, porque é uma convenção que tem a ver com as pessoas e com a forma como elas o interpretam, o vivem e o querem ou não preservar. Para isso é preciso conhecimento e preciso cultura, já sabemos. Um dos nossos grandes problemas hoje em dia é como é que nós vamos trabalhar no sentido de uma maior apropriação social do conhecimento, escalando, estimulando as pessoas com mais cultura. E sabemos isto. Mais cultura significa possibilidades de mais ciência, de mais compreensão, de mais respeito pela realidade e vice-versa. Agora, as instituições de ensino superior podem dar mais, devem dar mais, deixem-nos também as outras instituições ser parceiros ativos nessa contribuição, na preservação destes espaços. Para terminar, diria que em contextos onde esta percepção do património é tão evidente como é aqui nesta região, e de facto deram cartas com Foscoa e têm dado cartas em diversas realidades, as coisas têm que acontecer de uma forma fluida, natural, com quadros de corresponsabilização, sobretudo naquilo que é a consagração da responsabilidade do poder público, do poder local e a intervenção das esferas do conhecimento, como as instituições de ensino superior, sempre em estreitíssimo diálogo com os poderes locais e, naturalmente, todos os contextos associativos, sejam de que natureza for. Essa combinação é a combinação que evidentemente, nos terá que levar para o futuro, que garante e que também legitima e valoriza o que é o protagonismo das nossas instituições de ensino superior hoje, que são parte integrante da construção do nosso território e, de facto, já não há Trás-os-Montes sem UTAD, também não há UTAD sem Trás-os-Montes, e é esta cumplicidade, esta intimidade que define e que, de facto, também transforma a UTAD um orgulho para nós e a noção de que, hoje em dia, é um ator e um decisor muito importante na identidade local e na identidade ao nível nacional. E, portanto, é isto que nós desejamos, é que, de facto, a UTAD continue o seu percurso, consiga vencer estes múltiplos desafios com a resiliência que a tem caracterizado, com cada vez maior criatividade. Eu adoraria andar de skate no Museu de Foscoa, devo dizer, e, portanto, fico com imensa inveja, porque acho que é também uma forma provocatória de perceber o património e de mostrar que ele existe, se for para a nossa fruição. Eu sou historiadora e, portanto, sou totalmente respeitadora da preservação do património, mas com a consciência clara de que ele existe para nós o vivermos, para nós o fruirmos, e que para isso ele precisa de ser conhecido e preservado, e compete-nos a nós, como cientistas,
com uma compreensão do que é a cultura do conhecimento, contribuir nesse sentido. Muito obrigada, parabéns ao TAD e ao Sr. Reitor e a estas intervenções.